Muito bem, graça e paz a todos que estão nos ouvindo, onde quer que esteja, Mirandiba, Pernambuco, Brasil. Nosso agradecimento pelo carinho da audiência a partir desse momento. Está no ar o programa Culto no Seu Lar. A partir desse momento, nós estamos com você para levar uma palavra da parte de Deus para a tua vida, da tua família, de orientação sagrada ao teu coração. Eu sou o pastor Inácio, que ministro aqui nessa cidade. Segundo a vontade de Deus e a misericórdia do Senhor que se renova a cada dia, na Igreja Batista Missionária, uma igreja que ama você e a sua família. Quero parabenizar você onde é que esteja, tudo de bom. Quem está fazendo data nova, que essa data se repita por muitos e muitos anos de paz, alegria e felicidade. É isso que eu desejo ao seu coração, nós desejamos, e que a graça salvadora possa alcançar você nessa noite. Rádio Mirandiba, na responsabilidade de levar a verdade até você. Graça e paz, pastor Sebastião. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos presentes, também todos os irmãos ouvintes que estão nos assistindo nesse momento, através do Face, do Instagram, também da Rádio Mirandiba. Deus me abençoe a cada um de vocês. Eu sou o presbítero Sebastião, da Igreja Pentecostal Fé na Palavra. Quero abraçar todos vocês que estão sintonizados nesta noite maravilhosa de sábado, onde nós titulamos aqui um culto para o seu lar. Com certeza Deus vai falar aos vossos corações e estejam atentos à palavra de Deus. Deus tem uma palavra maravilhosa para vossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós queremos mandar um alô para você que nos ouve, assiste em Cabrambó, você de Salgueiro, você de Serra Talhada, você que nos acompanha também em Carnalbeira da Penha. Nosso agradecimento pelo carinho aqui da região, nas serras, zona rural. Ao você estiver, se sinta grato e que a graça possa te abençoar de maneira extraordinária. Esse é o nosso objetivo. Nós temos um tema a falar nessa noite, a compartilhar com você: o pecado e a depravação. Quando se trata de pecado e depravação, e a gente olhando para o texto sagrado que está, nós nos baseamos em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 ao versículo 32, você na sua Bíblia em casa pode acompanhar ou pode ler, para que você tenha mais a apurada conhecimento de verdade das Sagradas Escrituras. A Escritura é tão linda, ela traz um relato magnífico, porque também é um livro de Deus. É um livro atual, que se renova a cada amanhecer e a cada dia, mesmo que os falsificadores, os falsos profetas queiram dizer que não, mas não tem como provar que não, porque ela se cumpre a cada dia. E não é novidade acerca do que a palavra fala. Está claro e em evidência todos os dias o cumprimento das Sagradas Escrituras. Nós glorificamos a Deus pela sua fidelidade, da sua própria palavra, porque Deus é fiel e a sua fidelidade ela permanece para sempre. Então aí, pastor Sebastião, que tal esse tema? Na verdade é um tema maravilhoso, né? Porque são duas palavras, o pecado, a depravação, né? Sabemos quando fala depravação, está dizendo tudo, alguém depravado, né? Pessoas que exageram, pessoas que diminuem, né? Pessoas que estragam, né? Os mandamentos, a ordem do Senhor. E na verdade nós estamos vivendo esses dias, né? Onde as pessoas elas perderam, não generalizando, mas de uma forma geral, nós vemos que muitos perderam o temor do Senhor, né? Estão vivendo uma vida depravada, de pecado, e se aprofundando a cada vez mais. Isso é bíblico, né, pastor? Porque Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, né? Aquele povo estava depravado, né? Fazendo tantas coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, que Deus chega, né, até a se irar, se arrepender ali por ter criado o homem
por conta do pecado, a cada vez mais se abrangindo sobre a face da terra, e nós estamos vivendo esse período, as pessoas aí sem afeto, né? Vivendo aí de qualquer forma, de qualquer jeito. Infelizmente, os irmãos, entenda, não estou condenando, né, que há um que julga que é o nosso Deus, mas mediante a Bíblia, infelizmente, existem muitos seres humanos aí pior do que o animal, viu, pastor? Fazendo tantas coisas, porque o animal, ele é o quê? Racional, né? É uma pessoa que ele realmente não tem raciocínio algum, e o ser humano tem. O ser humano tem. Não adianta o homem dizer que não tem conhecimento, não sabe discernir a mão direita da esquerda, que estamos aí sempre pregando a palavra do Senhor por meio aí, né, de plataformas e tantas e outras formas de pregar o Evangelho. Então as pessoas não estão mais inocentes, mas têm consciência do que é certo e o que é errado. Nesse texto nós estaremos vendo a palavra do Senhor que nós citamos, onde mostra a questão da depravação da humanidade, do homem e da mulher, em especialidade, se é que posso chamar de especialidade. A palavra diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Começando daqui. Amados ouvintes que nos acompanham, que esteja, há uma ira de Deus, e provocar a ira de Deus não é uma coisa boa. Essa é a realidade. As pragas que já existiram na história da humanidade foi justamente porque Deus permitiu que acontecesse para que o povo pudesse entender que Deus é soberano e que só Ele é o Senhor. Essa é a verdade. E quando se provoca a ira de Deus, eu posso citar aqui alguns momentos de alguns lugares onde sofreram o julgamento de Deus e a ira do Senhor foi derramada sobre os lugares. A nação, por exemplo, Sodoma e Gomorra, foram duas cidades que foram queimadas por conta da depravação moral daquele povo naqueles dias. Foram destruídos porque Deus não suportou e derramou a sua ira sobre aquele povo, e todos pereceram, foram queimados. Um ciclo justamente do cumprimento que Deus avisou e cumpriu. Nós podemos lembrar também a toda a nação antediluviana. Aquela nação que nós não sabemos a quantidade de pessoas que havia antes do dilúvio. Quantas nações, quanta quantidade, só sabemos uma coisa, que 8 pessoas foram salvas. Foram salvas da ira do Senhor. E a multidão de homens, mulheres, jovens, crianças e os animais também, embora Deus tenha salvado cada espécie, um casal. Mas ali foi a ira de Deus sobre aquele povo. Deus não suportou e chegou o momento de derramar a sua ira para destruir aquele povo, como foram destruídos, pereceram, morreram afogados. Deus não faz nada sem avisar. Mesmo ele vendo que a ira de Deus, a sua ira vai ser derramada sobre uma nação, antes ele avisa. Ele levanta a voz profética, como Noé foi a voz profética naquela época, construindo um barco e pregando para aquele povo. Se esse povo tivesse arrependido, tinham sido salvos. Hoje, há muitos falsos profetas, falsificadores da palavra. Sim, está cheio do mundo, mas em meio a isso tudo, existe a voz profética de homens e mulheres de Deus sérios, que estão sendo porta-voz dessa verdade que estamos anunciando. Quando nós falamos da ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens, por quê? Aonde está a justiça do ser humano? Aonde está a justiça das pessoas? Aonde está o bom senso dos homens e mulheres em todo o tempo e nesse tempo que nós estamos vivendo? Essa pandemia aí, se tenha sido criada por homem ou não, mas aí é uma parte da ira de Deus que foi derramada nesse mundo. E que famílias, pessoas queridas foram tomadas, foram levadas. Graças a Deus que muitos cristãos, as famílias foram preservadas, né? Louvado seja Deus por isso,
porque Ele é fiel e Ele é o guarda de Israel, guarda o povo de Deus. Mas a injustiça permanece, na maior parte da multidão continua na depravação. Parece que é nada. Estamos vivendo agora os dias, entendeu, de eleição, onde a depravação está sendo aí. Entendeu? O povo parece que não está conseguindo. Está se lembrando de Deus, a multidão na mata? Não, não está. Não está. Estão correndo atrás dos seus interesses próprios, não é interesse da coletividade. E Deus está satisfeito com isso? Com certeza não. E certamente provocará a ira do Senhor. A ira do Senhor. Então, a palavra de Deus é bem clara sobre isso tudo. Portanto, que Deus não se pode conhecer, mas nele se manifesta, porque Deus se manifestou através do seu Filho, da sua palavra gloriosa. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis diante de Deus. Então, diante da criação de Deus, mesmo Deus sendo invisível, Ele se revelou e se tornou visível através das coisas criadas por Ele. E uma das coisas criadas por Ele foi o ser humano. É a coisa mais bela que tem na face da terra, o ser humano, que tornou-se rebelando contra o próprio Criador, como a própria palavra diz, nesse texto aqui. A palavra diz que ele se rebelou contra o Criador. Então, nisso tudo que nós estamos vendo e vivendo na atualidade, pessoas não temente a Deus, pessoas desobedientes, pessoas que, como o presbítero já falou, transgrediram a lei de Deus, estão rasgando a lei de Deus, pisando a lei de Deus. Mas, meu querido, quando você vai se apresentar diante de Deus, nós não julgamos, a palavra mostra. E a palavra é bem clara, que ela diz que pelo fruto se conhece a árvore, não é? A palavra também é clara quando ela diz que o que planta, colhe. Então, se você plantou amor, vai colher amor. Plantou maldade, vai colher maldade. Então, você vai colher o que se planta. Então, imagine o que você está plantando nesse dia e nessa hora, onde quer que esteja. Prosseguindo, presbítero, a gente retorna aqui nesse texto. No versículo 25 diz assim: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E nós vemos aí as pessoas querendo transformar, transgredindo, né? Querendo mudar a verdade que não muda, mas querendo transformar em mentira, falando que o ser humano tem o direito de escolha. Realmente Deus deu livre-arbítrio, mas em relação ao casamento, né, deixando o uso natural aí, não é o caso do tema, mas nós vemos aqui seguindo, né, as pessoas, desde o princípio, como o senhor citou aí, de Sodoma e Gomorra, a depravação do povo, e as pessoas têm isso como coisas natural, né? Tem isso como comum, mas isso provoca a ira de Deus. Deus está vendo tudo e com certeza Deus está irado com este mundo perverso, as pessoas sem compromisso com a verdade, sem procurar o Senhor como único Salvador da sua vida, em busca de muitas coisas que na verdade não glorifica o nome do Senhor, não exalta o nome do Senhor. Então estão se corrompendo a cada vez mais, esquecendo de Deus, até mesmo diante de uma situação a qual estamos vivendo. As pessoas estão tão voltadas para o pecado que nem aquele medo, não vou falar o temor, mas nem medo está tendo, porque na verdade o que precisamos ter é temor, respeito ao Senhor. Mas muitas pessoas nem medo estão brincando aí. Eu vejo pessoas com piada, né, falando que tem que usar álcool, mas não só nas mãos, mas viver alcoolizado e tantas outras coisas aí, brincando. E Deus está
contemplando essa situação. Então a depravação está indo longe demais. As pessoas se contaminando, as pessoas ensinando, às vezes, os filhos a seguir um caminho errado. Eu lembro uma vez, né, não era aqui em Mirandiba, mas onde eu morava, que um pai colocando a sua própria filhinha de 2 anos na época, para dançar, descer até uma latinha, colocando uma lata, uma garrafa para a criança ali dançar, se rebolando e até o chão. Que humilhação! Mas graças a Deus, o amor de Deus é tão grande, pastor, que hoje eu tive lá esses dias, a menina está servindo ao Senhor, ainda criança, não chegou na adolescência ainda, mas está pregando a palavra do Senhor, né? Deus reverteu essa situação, e hoje, graças a Deus, que deram lugar, né? A mãe está servindo ao Senhor, e é isso, Deus ele está irado, mas ele dá oportunidade. Lá em João 6:37, Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, diante da situação que a humanidade está vivendo, o Senhor está dando oportunidade. Por isso que o Senhor Jesus não voltou ainda, porque Ele está dando oportunidade para as pessoas se arrepender, porque até mesmo que a palavra diz que só virá o fim quando for pregado o Evangelho do Reino a toda criatura, para que ninguém depois venha querer se justificar dizendo que não ouviu a palavra do Senhor. Portanto, é muito importante que as pessoas larguem, abandonem o pecado, reconheçam as suas fragilidades, porque uma coisa é a gente falhar e outra coisa é viver na prática do pecado. O apóstolo João, ele escreve uma de suas cartas dizendo que aquele que peca é filho do diabo. Mas quando ele menciona isso, ele está falando aquele que vive na prática, né, depravado, pecando e sem abrir o coração para o Senhor. Mas em outra parte ele já diz que, filhinho, não pequeis, mas se vos pecado tereis o quê? Um advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E diz mais que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Então, na verdade, Deus está dando oportunidade, quer dar oportunidade, está aguardando as pessoas se chegar. Porém, se não der lugar ao Senhor, não abrir o coração, infelizmente não há perdão para esses que não se arrependem na presença do Senhor. É verdade. E a questão, por exemplo, pecado e a transgressão, ela é a desgraça que destrói o ser humano, porque é através dele que leva as pessoas à condenação e à perdição do inferno. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso, por isso escreveu, né? Porque ele viveu os dois lados da moeda. O lado da depravação, o lado da destruição e o lado também da justificação. Então ele tinha essa autoridade de escrever, escreveu, de falar, falou, de ensinar, como ensinou, e deixar as cartas doutrinárias para que a igreja possa assim se reger, ensinar e viver através justamente dos conselhos sagrados. E quando ele fala justamente, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, o homem, na sua sabedoria, se tornou louco. Aquilo que aparentemente ele se aprofunda, Deus deu essa liberdade do homem estudar e se aprofundar no conhecimento científico, tecnológico, e aí vai. Mas lembre-se que quem permitiu esse ser humano chegar e alcançar o que tem alcançado, justamente foi Deus. Se Deus não tivesse permitido, você não tinha feito um avião, não tinha feito uma máquina dessa que nós estamos aqui, através de máquinas, câmeras que levam a nossa imagem, a nossa voz, aonde você estiver. Tudo isso são instrumentos que Deus está usando para que essa palavra chegue até você. Não é que essa ciência e essa tecnologia e essa capacidade que você tem, elas tenham sido usadas para o mal, como muita gente tem usado tudo isso para a sua própria destruição e destruir os outros. A finalidade disso tudo, que tenha sido canalizado para a missão do bem. Agora, se as pessoas têm usado para a missão do mal, aí está o problema
da loucura do ser humano. E aí a gente vê a questão da depravação. Os homens procuraram mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Deus não se corrompe, Deus é incorruptível, mas o ser humano é corruptível, se corromperam. E a corrupção é tão grande, moral, eticamente, que se tornou imoral. Na nossa atualidade, nos nossos dias, hoje para amanhã, é dia de corrupção. E da demonstração dessa imoralidade dos corruptos que hoje são famílias, são pessoas, são cidadãos que aparentemente de bem, que se corromperam. Está no coração. Essa semente, e aí? Cobrar de quem? Deus está errado, é a humanidade. A humanidade. A humanidade. A humanidade que deixou de adorar o Criador para adorar a criação. A humanidade que se tornou idólatra de pessoas. A idolatria é a desgraça da humanidade. Os que se dizem, vocês sabem que também se tornaram loucos, como agora aqueles que estão pregando que tem que criar uma nova Bíblia segundo o seu pensamento. Então, olha aí a situação. Deus não precisa de outra Bíblia não, porque a verdade dele é essa daqui. A palavra do Senhor diz que aí daquele que aumentava, acrescentar um J ou um tio. Então está escrito. Mas a palavra também diz que ia aparecer os falsos profetas. Está escrito também. Os falsificadores da palavra de Deus. Aqueles que pregariam a falsa doutrina. E a humanidade corrompida, é bem mais fácil segurar a falsa doutrina e os hipócritas, os mentirosos, os falsificadores, do que seguir a verdade. Porque os falsificadores e os mentirosos, eles oferecem vantagem que a humanidade corrompida quer seguir, ou quer alcançar as vantagens. As pessoas estão indo hoje em vantagens, em cima de vantagem, de mentiras. E a palavra do Senhor também nos diz que o mentiroso é filho do diabo, está lá em João 8,44. Ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. E os seus seguidores também são pessoas que amam a mentira e que seguem a mentira. Então, tudo isso está escrito na palavra do Senhor, se corromperam. E aí a gente vê a questão justamente da ignorância do ser humano, da concupiscência do seu coração, da imundície para desonrarem também os seus próprios corpos, como a palavra está dizendo aqui. É a questão do homem quer ser mulher, mulher quer ser homem. Olha, tu é homem mesmo. Se é mulher, meu filho, é mulher mesmo. Não vai mudar não. Você pode querer tudo, pensar tudo, mas não é. Pode se transformar em tudo, mas não vai ser. No seu interior e na sua vida você é homem e você é mulher. Então isso aqui é uma coisa séria. É uma desordem na humanidade. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Tem uma raça, um grupo aí de gente querendo mudar a verdade de Deus em mentira. Mas vocês vão se dar muito mal se vocês não mudarem a conduta de vocês pensarem diferente da maneira correta. A maneira certa é o certo e a verdade é a verdade liberta, mas a verdade também mostra a você a condenação. Você parte erradamente para ser condenado, mas consciente porque ouviram a verdade. Deus levanta pessoas, homens e mulheres, para pregar essa verdade a toda a humanidade. Mentiram, servindo mais a criatura do que o Criador. Ora, Deus criou a mim, criou a todos que estão nos ouvindo, onde quer que estejam, homem e mulher, para adorar o Criador. Essa é a prioridade do ser humano, foi a prioridade de Deus criar homens e mulheres para que se voltasse para a celebração da adoração. Aquele que é digno de toda a adoração é o nosso Deus Pai, que tem cuidado do justificado, do injusto e de todos. E da maneira que Deus manda chuva para cair na roça do justo, cai também na roça do injusto. Isso prova o seu amor para com todos. A graça comum, que é o ar que você respira, a graça comum, que é a água que tem nas fontes, que ninguém pode, vende, o homem faz sua canalização, vende, mas ela lá é de graça. Os rios estão aí cheios de água de graça, poluídos pela humanidade, por consequência da transgressão do ser humano, poluindo toda a natureza, destruindo toda a natureza do Criador. Então,
Isso já faz parte justamente dessa criatura corrompida, que se corrompeu em destruir toda a beleza da glória da natureza de Deus. E a natureza vai se revoltar, ou tem se revoltado já contra muita gente não tem reconhecido a revolta da natureza, que é ela falando justamente da situação na qual ela se encontra. Então, a criatura, o Criador, então homens serviram mais a criatura do que o Criador. Olha, nós fomos criados para servir o Criador, Deus soberano, o eterno Senhor. Não é servir a criatura. Tudo bem que servir a Deus, amar a Deus é prioridade sobre todas as coisas, e é o segundo lugar, o próximo. Então, quando nós pomos Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, nós fazemos o bem ao nosso irmão. O bem de verdade, o bem sem interesse, o bem sem se corromper. Então, para isso Deus nos criou, para cuidar da natureza e cuidar do ser humano também. E aí, em segundo lugar, que é Deus bendito eternamente. Seja Deus bendito eternamente, através da sua vida, da minha vida, da vida de todos nós. É verdade. Então, continua aqui, né, o texto, qual estamos se baseando aqui, no versículo de número 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira. Aí o 26 diz assim, não, 27. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Então, como o pastor citou aí, que ou é homem, né? Ou é mulher, homem é homem. Eu fico lembrando uma letra do hino que um cantor ele compôs, dizendo: se fosse para existir casamento de homem com homem, Deus não tinha feito Adão e Eva, tinha feito Adão e Ivo. E por conta disso ele foi processado, por conta dessa letra. Mas é uma realidade na Bíblia, é uma colocação. Então as pessoas estão se corrompendo, e o pior de tudo é que as pessoas não chegam a um bom senso, a reconhecer as suas fragilidades. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Está escrito lá em Provérbios 28:13. Porém muitas pessoas têm isso como uma coisa normal, né? Deixando de seguir o Criador, seguindo o seu próprio entendimento, né? E ainda leva outras pessoas a pecarem, né? Como eu citei, filhos dando ensinamento errôneo, e não procura se converter o verdadeiro Deus, né? Quando o apóstolo Paulo ele escreve aqui, ele estava falando sobre, né, os costumes ali, as pessoas usando ali, fazendo uso natural, o contrário da natureza, né, aquilo que Deus deixou. E nós vemos a depravação a cada dia, as pessoas aí sem respeitar o seu próximo, sem respeitar a família, até as músicas, né, as letras de hoje em dia é uma vergonha. Você muitas das vezes ouvir um som ligado próximo à sua casa, você ter filho ali, você fica com vergonha. Por quê? Porque as pessoas perderam, né, o temor ao Senhor, se depravando, fazendo coisas desagradáveis ao Senhor, e por conta disso, né, como nós estávamos falando, vem a ira de Deus. E ainda tem muitas pessoas que ainda dizem o porquê disso. Muitas pessoas querendo abandonar o Senhor nessa pandemia, dizendo por que Deus está permitindo isso. Mas nós sabemos que Deus permite já por conta da iniquidade, das transgressões, que as pessoas estão transgredindo o mandamento, as pessoas estão fazendo o contrário. Deus nos fez para nós adorar o nome dEle, servir a Ele, né? Sermos discípulos significa servir ao Senhor, e as pessoas não